Fala galera do canal EBD Núcleo, estamos de volta aqui para mais uma lição, para mais uma videoaula abençoada da parte do nosso Deus. Desde já queremos agradecer, primeiramente, é claro, ao nosso Deus pela sua graça e pela sua misericórdia e pela sua bondade, porque conseguimos, para a glória dele, terminar o primeiro trimestre desse ano de 2021 e agora nós estamos nesta lição de número 2 desse novo trimestre do ano de 2021, o segundo trimestre, onde nós teremos lições maravilhosas. E também queremos agradecer a você que é nosso inscrito, aqueles que têm curtido, compartilhado e comentado. Que Deus possa abençoar a sua vida de forma tremenda e toda especial. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, pois isso é importante para o nosso crescimento, para que semanalmente nós continuemos nos doando a este trabalho que tem edificado e tocado muitas vidas. Que a glória e a honra será sempre do nosso Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos aqui à lição de número 2, que tem por título Ação de Graças pela Igreja de Corinto. O texto do dia diz o seguinte: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 4. E a síntese da nossa lição diz o seguinte: a oração de Paulo em favor dos coríntios era uma forma de revelar seu amor a eles. Glórias a Deus. E aqui, como uma introdução para que possamos entender da melhor maneira possível esta videoaula, é importante nós termos em mente de que o apóstolo Paulo ele vai iniciar esta epístola, ele vai iniciar esta primeira carta que ele escreve aos coríntios. Ele vai iniciar com saudações e agradecendo a Deus pela vida dos coríntios, como costumeiramente ele faz em todas as suas cartas. E logo em seguida, o que vai ficar bastante manifesto para o leitor dessa carta é de que o amor que o apóstolo Paulo sente, que ele nutre pela esta comunidade, fala muito mais alto do que a insatisfação que ele tem com essa igreja. Porque nós vamos ver no decorrer desse trimestre, no decorrer da leitura desta epístola, que o apóstolo Paulo ele vai corrigir muitas coisas que não têm agradado ao Senhor, que não têm agradado à sua liderança no que diz respeito, ele como pastor ali daquela localidade. Mas só que o que fica mais manifesto ainda de tudo isso é de que o que vai ser colocado acima de tudo isso é o amor que o apóstolo Paulo sente pela igreja de Corinto, que é muito maior do que a insatisfação que ele sente por alguns erros que está acontecendo ali naquela localidade. E também, quando nós estamos falando em 1 Coríntios, é inevitável que nós venhamos falar sobre os problemas decorrentes do uso dos dons. E é sobre isso e muito mais que nós vamos estar aqui falando neste trimestre. Estaremos falando aqui principalmente nesta lição, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos iniciar aqui com o nosso primeiro tópico, que fala sobre as saudações de Paulo à igreja. Bem, basicamente nesta aula nós vamos estar aqui analisando do versículo 1 até o versículo de número 9 desse primeiro capítulo da epístola que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. Pois bem, bem no versículo 1 aqui desse capítulo, nós vamos ver que Paulo vai iniciar a carta com algumas saudações e ações de graças em favor dos coríntios. E aí o apóstolo Paulo diz o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Então veja que desde antemão aqui nesse primeiro versículo, o apóstolo Paulo faz citação de um homem chamado Sóstenes, ou irmão Sóstenes. E na verdade este homem, ele era o chefe da sinagoga em Corinto, que foi castigado no lugar de Paulo pelos judeus que não aceitavam a proclamação do Evangelho. Isso nós encontramos lá em Atos, capítulo de número 18, especificamente no versículo 17, onde mostra a estadia do apóstolo Paulo ali naquela localidade por aproximadamente 18 meses. E evidentemente o irmão Sóstenes também estava dirigindo a mensagem desta carta à igreja de Corinto. Haja vista que ele era um cooperador juntamente com o apóstolo Paulo do trabalho do Senhor para o crescimento do reino. E aí, logo em seguida, também Cristo, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, fala que ele foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então perceba que já
o apóstolo Paulo tenta defender o seu apostolado. Na verdade, a maioria das vezes que o apóstolo Paulo vai iniciar uma das suas cartas, uma das suas epístolas, ele faz sempre questão de defender o seu apostolado, pois era muito combatido pelos líderes religiosos da época, dizendo que ele não era um apóstolo de Cristo. Para você ter como uma referência para que você possa fazer a leitura, eu deixo a você Romanos capítulo 1, versículo 1 e Gálatas capítulo 1, versículo 1, onde esses versículos vão dar ideia e vão reforçar de que o apostolado do apóstolo Paulo é realmente da vontade do Senhor. E no versículo 2, aqui desse primeiro capítulo ainda diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Então perceba aqui que há um reconhecimento de Paulo ao chamado dos seus leitores para ser santos. E isso vai destacar essa finalidade deles serem santos, vai destacar a ação divina na vida da igreja de Corinto, pois o apóstolo Paulo sabe que eles são santificados não pelos seus méritos próprios, que eles não são santificados pela sua força, pela vontade de servir ao Senhor, não são santificados por uma vida baseada nos dons, haja vista que a igreja de Corinto possui muitos dons, mas o que o apóstolo Paulo lhe reconhece e sabe que eles foram santificados pela obra que Cristo fez na cruz do Calvário. E a partir disso, o apóstolo Paulo chama a igreja de Corinto, o apóstolo chama a igreja atual para fazer diferença na humanidade, assim como ocorreu aqui com esta igreja. Glórias a Deus. E no versículo de número 3, o apóstolo Paulo ele vai desejar graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então perceba que Paulo ele vai desejar duas coisas. Ele vai desejar primeiramente a graça e também vai desejar a paz. Quando nós estamos falando em graça, você já sabe, estamos falando de um favor imerecido, estamos falando de uma dádiva livre de Deus. Glórias a Deus. E nós sabemos, o apóstolo Paulo sabe muito bem, através das suas experiências, que esta graça, ela agia nas dificuldades, ela agia nas injustiças e no sofrimento. Paulo, como eu disse ainda há pouco, ele conhecia a graça por experiências próprias. E nesse sentido, deixo a você 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 1. E também o apóstolo Paulo faz citação do nome graça e também faz do termo paz. Por quê, Rafael? Porque a graça é a fonte de paz. E quando nós estamos falando em paz, é inevitável que nós tenhamos que falar do termo shalom, que é muito mais do que ausência de guerra, muito mais do que ausência de luto. É a prosperidade integral. Quando nós estamos falando em paz, não estamos falando tão somente na ausência de guerra, na ausência de luta, mas nós estamos falando muito mais ainda numa prosperidade integral do ser humano e principalmente uma prosperidade espiritual de quem a possui. Então veja que ambas, tanto a graça quanto a paz, seriam muito bem aceitas na igreja de Corinto, no que diz respeito de que a graça e de que a paz era importantíssima para a igreja de Corinto, haja vista que esta igreja passava por muitas, mas muitas dificuldades, passava por muito sofrimento no que diz respeito à obra do Senhor. Havia divisões, os irmãos não se entendiam a respeito do casamento, do litígio, então havia uma confusão. E era necessário que essa graça, que essa paz, que o apóstolo Paulo fala desde o início da carta, seria muito bem vista, seria muito bem aceita por essa igreja que precisava, que necessitava desse apoio do Senhor, precisava dessa graça e precisava dessa paz. Para a glória de Deus, nós também a precisamos para que possamos viver uma vida correta e íntegra diante do Senhor. Glória a Deus. Então vamos aqui ao nosso segundo tópico. Paulo dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos coríntios. Basicamente, nós vamos analisar aqui do versículo 4 até o versículo de número 9 do capítulo 1. Então, nessa introdução, o apóstolo Paulo ele vai incluir as ações de graças. Isso se encontra lá no versículo 4. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, nessa parte introdutória, ele já vai incluir as ações de graça. Em outras palavras, Paulo ele agradece, ele é grato a Deus pela conversão e pela fé
que os coríntios têm em Cristo. E o apóstolo Paulo faz menção em gratidão, em ações de graças diante disso. E aí no versículo de número 5, no versículo de número 6, o apóstolo Paulo vai explicar o motivo, o porquê dele ser tão grato assim a Deus pela igreja de Corinto. E aí ele vai destacar basicamente 3 fatos importantes no que diz respeito a isso. O primeiro fato é sobre o enriquecimento na palavra que a igreja de Corinto tem adquirido. O segundo, o conhecimento experiencial que a igreja de Corinto também tem com o Senhor. E terceiro, sobre o testemunho de Cristo, que ele é confirmado na vida da igreja de Corinto. Isso se encontra evidentemente no versículo 5 e no versículo 6, que diz o seguinte: porque em tudo fostes enriquecidos, primeiro, e em toda a palavra, em todo o conhecimento, segundo, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vós. É o terceiro ponto importante que eu disse ainda há pouco. Glórias a Deus por isso. Então temos aqui os motivos do apóstolo Paulo ser tão grato a Deus, render ações de graças ao Senhor pela igreja de Corinto, devido ao enriquecimento na palavra, ao conhecimento experiencial que eles possuem com o Senhor e do testemunho de Cristo que é confirmado. E quando chegamos agora no versículo 7 e no versículo de número 8, o apóstolo Paulo faz menção de 2 coisas importantíssimas. O apóstolo Paulo faz menção do dia do Senhor e da promessa do arrebatamento da igreja. E aí, nesse sentido, o apóstolo Paulo, então, ele temia o comportamento incorreto que podia prejudicar a salvação da igreja de Corinto. Como eu havia falado para vocês ainda há pouco no primeiro tópico, a igreja de Corinto passava por muitos problemas. Eles, por muitas vezes, com atitudes, com ações, eles faziam coisas que não agradavam ao Senhor. E o apóstolo Paulo temia isso. É por isso que ele faz menção de 2 fatos importantes, tanto do dia do Senhor quanto do arrebatamento, pois o apóstolo Paulo sabe que as decisões, que as ações do presente podem influenciar no nosso futuro no que diz respeito à salvação eterna que ele tem nos proporcionado. E aí o que vai entrar em uma clara harmonia é justamente o que se encontra no versículo de número 9, onde ele diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo aqui no versículo de número 9, ele vai esclarecer que a sua expectativa que estava fundamentada, melhor dizendo, estava fundamentada na fidelidade de Deus ao seu projeto de salvação da humanidade. O apóstolo Paulo, em outras palavras, está dizendo o seguinte, que ele reconhece de fato que tudo que está afirmado no que diz respeito à salvação da humanidade, aquilo que Cristo ofertou na cruz do Calvário, ele sabe que isso é fiel, ele sabe que isso é verdadeiro, por isso que ele vai dizer que tudo isso aí vai esclarecer a expectativa fundamentada na fidelidade de Deus. É por isso que ele inicia o versículo 9 dizendo o seguinte: fiel é Deus, tanto no que diz respeito ao dia do Senhor, quanto no arrebatamento. Era necessário que a igreja de Corinto viesse a se permanecer imaculada, santa, purificada pela ação do Espírito Santo que foi nos dado quando Cristo foi levado aos céus e ele nos deixou este outro Consolador que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Glórias a Deus por isso, meus amados irmãos, e evidentemente nós também precisamos dessa ação do Espírito Santo para que não venhamos nos esquecer do arrebatamento da igreja, estarmos prontos para este sublime evento que acontecerá muito em breve, onde o Senhor virá buscar a sua igreja e eternamente moraremos com ele para a glória do Senhor. Aleluia por tudo isso. E agora vamos ao nosso terceiro tópico para finalizarmos a nossa lição de maneira gloriosa e maravilhosa. Então o terceiro tópico fala sobre uma igreja marcada pelos dons. Então eu quero de antemão fazer a leitura do versículo 7, a parte A do versículo, que diz o seguinte: de maneira que não vos falte nenhum dom. Então perceba que no versículo, que no tópico de número 2, nós ignoramos essa parte inicial do versículo 7 para nós darmos exatamente uma ênfase aqui no nosso terceiro tópico. Então o apóstolo Paulo vai: de maneira que não vos falte nenhum dom. O apóstolo Paulo sabe que a igreja de Corinto ela é rica em dons. O apóstolo Paulo sabe e entende que a igreja de Corinto ela é rica em dons, mas ela é imatura espiritualmente, como nós vimos na lição passada, na lição de número 1 desse nosso trimestre. Glórias a Deus por isso. E aí, nesse sentido, o apóstolo Paulo ele vai lembrar que nenhum dom faltava. Em outras palavras, nós temos que agora, de antemão, melhor dizendo, entender o que seriam esses dons
para que nas próximas lições nós possamos ter aí um vislumbre melhor do que realmente seria os dons espirituais. Então coloquei aqui uma definição que será importante para o nosso conhecimento de agora, desta aula, que é o seguinte: os dons são ferramentas, entre aspas, são ferramentas à disposição da igreja para que essa, ou seja, a igreja exerça a sua missão profética de proclamadora do Evangelho de Cristo. Então os dons espirituais são como que ferramentas, são como coisas que o Senhor nos dá para que nos deixe à disposição da igreja, para que viéssemos a proclamar a mensagem do Evangelho de maneira mais eficaz ainda, como diz aí o nosso tópico de número 3. Glórias a Deus por isso. E aí, nesse sentido, eu quero fazer leitura de algo importantíssimo, que é, na verdade, uma pergunta que muitos de nós podemos ter, que é o seguinte: como Deus pode conceder tantos dons espirituais a uma igreja carnal e com muitos problemas morais? E esse caso dessa pergunta é justamente o caso da igreja de Corinto. Você se pergunta como é que Deus pôde derramar tantos dons para uma igreja que moralmente estava caída, que moralmente, ou melhor dizendo, estava vivendo uma vida não muito agradável diante do Senhor. Pois, como eu disse ainda há pouco para vocês, a igreja de Corinto era uma igreja rica em dons, sim, mas ela também era imatura espiritualmente. Então fica a pergunta: como é que Deus pôde conceder tantos dons espirituais a uma igreja que é carnal e com muitos problemas morais? E aí o nosso comentarista, ele vai responder dizendo o seguinte: os dons são presentes imerecidos de Deus. Então, isso já responde a nossa pergunta. Por quê? Porque os dons, eles são presentes, são dádivas que a igreja não merece, mas que o Senhor nos concede para que possamos proclamar o Evangelho da melhor forma possível. E Paulo diz que a manifestação deles na igreja era o testemunho de Cristo a respeito de seu povo. Essa segunda parte é importantíssima, que diz: e a manifestação deles, ou seja, a manifestação dos dons na igreja, era o testemunho de Cristo a respeito de seu povo. Testemunhava para quem ouvia de que realmente Deus, o Senhor, estava presente ali com ele. E aí, nesse sentido, nós também temos que falar sobre a parte negativa dos dons no que diz respeito a alguns achismos das pessoas que acham que os dons espirituais definem uma espiritualidade marcante, uma espiritualidade profunda. Na verdade, nós vamos ver que tudo isso é mentira, pois o nosso próprio comentarista, ele vai dizer que alguns acham que as manifestações dos dons espirituais são sinônimos de espiritualidade e santidade. Acham que o crente espiritual é o que tem uma diversidade de dons. Mas na verdade, como diz o nosso comentarista, tudo isso é engano, pois a santidade, ela é evidenciada pelo fruto do Espírito, e evidentemente a transformação na vida do ser humano, ela não é vista através dos dons que essa pessoa possui, mas ela é vista justamente pelo fruto do Espírito Santo que há ali naquela pessoa. Então essa ideia errada de que os dons definem uma espiritualidade, definem uma vida santa, tudo isso daí é mentira, tudo isso daí é um engano. Isso não é verdade. Uma vida baseada nos dons espirituais não diz necessariamente que essa pessoa vive uma vida correta, vive uma vida íntegra diante do Senhor. Como dizem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, meus amados irmãos. Temos que saber separar esses detalhes. Por quê? Porque os dons espirituais não definem a nossa espiritualidade e nunca vai definir. E por último, não podemos deixar de estar dizendo o seguinte, de que os dons são capacitações para o serviço. E por que, Rafael, os dons são capacitações para o serviço? É simples, porque os dons espirituais, os dons de um modo geral, eles devem ser usados com base no amor e devem ser usados com base na humildade, com base no amor e com base na humildade. É por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo fala sobre o amor. E aí conhecemos o texto, conhecemos que o apóstolo Paulo parece que dá uma parada no que diz respeito a falar sobre dons. Do capítulo 12 ao capítulo 14 ao capítulo 13 que fala sobre amor. Mas na verdade o apóstolo Paulo estava falando que o amor está incluso em tudo isso.
pois o amor é o caminho muito mais excelente do que tudo aquilo que ele havia falado. Claro, porque os dons devem ser usados com amor e com humildade. Para quê? Para o serviço cristão, para que possamos da melhor maneira servir a Deus, para que da melhor maneira possamos servir a igreja, edificar uns aos outros, também possamos usar para transformar, para tocar aquele que ainda não serve a Cristo. E os dons têm essa finalidade. Sobre os dons, nós vamos ver ainda em lições posteriores sobre qual finalidade, sobre qual propósito, sobre o que realmente são os dons, vista de uma maneira mais de perto, em nome de Jesus. E aí, nesse sentido, queremos agora encerrar a nossa lição. Sabemos que foi uma bênção, espero que realmente tenha sido uma bênção para a tua vida, que você que gostou, curta, compartilhe e comente. Estamos aqui semanalmente aprendendo a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E EBD Núcleo priorizando a palavra de Deus.